Ok, pessoal, estamos de volta, né? Agora nós vamos fazer aquela atividade que eu passei em março, né? Para vocês. E agora nós vamos corrigir as questões para vocês verem como é que a gente vai utilizar esses conhecimentos aqui para resolver problemas, né? Problemas de prova. Então, começando aqui pela primeira questão. Para saber se uma substância é mais volátil do que outra, deve-se consultar uma tabela de quê? Pessoal, o que é ser volátil? O que é volatilidade, né? Volatilidade. Deixa eu colocar aqui a canetinha. O que é volatilidade? Volatilidade é uma propriedade física que está relacionada à capacidade de entrar em ebulição, ou seja, a capacidade de evaporação, tá? Então eu digo que uma substância é volátil quando ela evapora com facilidade. Por exemplo, eu tenho água e álcool. Qual é a que evapora com mais facilidade? O álcool, né? O álcool eu coloco na mão aqui, o álcool líquido eu coloco na mão, rapidamente ela evapora. A água demora um pouco mais. Então eu posso dizer que o álcool ele é mais volátil que a água. Ele é uma substância volátil, porque ela evapora com facilidade. Então a volatilidade está relacionada à temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição, que é a temperatura que uma substância passa de líquido para gasoso, tá bom? Então essa é a nossa segunda questão. A nossa primeira questão, a resposta é a letra C, tá certo? Segunda questão, para identificar três líquidos de densidade 0,8, então a densidade de um deles é 0,8, 1, né, 1,0, mesma coisa que 1, e 1,2. Então eu tenho três líquidos de densidades diferentes. Para identificar eles, um analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Então aqui é a densidade da bola, pessoal. A densidade da bola é 1. O que foi que eu falei para vocês durante a aula? O objeto que tem a densidade menor, ele flutua no que tem a densidade maior, né? Se ele tiver a densidade menor, ele vai flutuar, se tiver maior, ele vai afundar. Então, como é que a gente vai descobrir a densidade do líquido? Pela bolinha. Então, você percebe aqui pela figura que no primeiro desenho, a bolinha está lá embaixo, ó. No segundo, está lá no meio. E no terceiro, está lá em cima. O que isso quer dizer? Aí vamos aqui para a pergunta. Ó. Sendo assim, de acordo com a figura, coloque os líquidos 1, 2 e 3. Então, está aqui o líquido 1, líquido 2 e líquido 3 em ordem crescente, né? Em ordem crescente de densidade. Então, ele quer que diga qual é o que tem densidade menor, depois densidade intermediária, depois densidade maior, né? Ordem crescente. Como é que nós vamos saber a densidade? Pela bolinha. A gente sabe que os líquidos são de densidade 0,8, 1 e 1,2. E a bolinha tem densidade 1. O que acontece? A bola tem densidade 1. Se eu colocar ela no líquido que tem densidade 0,8, o que vai acontecer? Ela vai ter densidade maior do que o líquido, né? Ó, a densidade da bola é 1, é maior que 0,8. Então, o que vai acontecer nesse líquido aqui? Ela vai afundar, porque a densidade dela é maior, ela é mais pesada. Então, o líquido que tem 0,8 é esse aqui, ó. A bolinha afundou. Esse líquido aqui ele é mais leve, tá? Do que a bola. O líquido que tem densidade 1,2, se a bola tem densidade 1, então a bola é menor, a densidade da bola é menor, né? 1 é menor que 1,2. Então, nesse líquido aqui, 1,2, a bola vai o quê? Flutuar. Então, o líquido que tem densidade 1,2 é esse líquido aqui. E esse líquido aqui, quando ela fica no meio, é porque a densidade é igual, é aproximadamente igual. Então, esse líquido aqui é o que tem densidade 1. Ou seja, para colocar os líquidos em ordem crescente de densidade, então qual é o líquido que tem a menor densidade? O 1. O que tem a segunda maior? O 2. E o que tem a terceira maior? O 3. Então, aqui está em ordem crescente de densidade, certo? Questão 3. Calcule a densidade das seguintes substâncias. Sabe-se que A é 2 centímetros. Então, A é o quê? É a medida do cubo aqui, ó. Esse Azinho aqui são 2 centímetros. Então, um cubo com 2 centímetros de comprimento, de largura e 2 de altura, tá? Aqui a gente já pode calcular o volume desse cubo, né?
O que é o volume? É quando eu multiplico as três dimensões. A vezes A vezes A. Ou seja, se A é 2, então 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho aqui um cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu tenho um cubo com 8 centímetros cúbicos de volume, tá? Esse aqui é o volume. Tá certo? E é o que ele está pedindo aqui, ó. Ele diz que a massa do ferro, né? A massa do ferro do cubo de ferro é esse aqui, é 62,4 gramas, tá certo? Do chumbo, 90,4 gramas. E do mercúrio, 54,4 gramas. O que ele quer? Ele quer que calcule as densidades desses materiais. O que a gente sabe? Densidade é a massa dividida pelo volume. Então nós vamos calcular. Aqui a densidade. Deixa eu colocar aqui de vermelho primeiro. Vamos calcular primeiro a densidade do ferro, tá? Primeiro a densidade do ferro. Então nós vamos pegar a massa do cubo de ferro e dividir pelo volume. Qual é a massa do cubo de ferro? Que ele disse que é o valor que ele falou que era, 62,4. E qual o volume do cubo? 8. Então eu vou dividir 62,4 pelo volume, que é 8. No caso, 62,4 o quê? Gramas e 8 centímetros cúbicos, né? O volume do cubo que foi dado. Então, dividindo esses valores aqui, a gente não vai fazer a continha aqui, porque senão vai dar um pouco, vai demorar um pouco. Então, nós vamos aqui usar uma calculadora, tá? E aí, eu dividindo 82,4 por 8, eu encontro 10,3. Então, 10,3 é a densidade. Qual a unidade que eu vou usar? As unidades que eu tiver aqui, ó, grama, a massa é em grama, então grama por, o volume é centímetro cúbico, então grama por centímetro cúbico, tá? Então, essa é a nossa densidade aí do ferro. Agora, nós vamos calcular a densidade. Acho que dá para vocês verem aí com essa cor. Vamos calcular a densidade do chumbo. Tá certo? Então, densidade é massa sobre o volume, né? Massa dividido pelo volume. A massa do chumbo é 90,4 e o volume é 8, né? Aqui também é em gramas e aqui também em centímetros cúbicos. E aí basta eu dividir isso aqui, tá? 90,4 dividido por 8. Eu vou encontrar o resultado de 11,3 gramas por centímetro cúbico, tá? Então essa é a densidade do chumbo. E para finalizar, nós vamos calcular a densidade do mercúrio, né? Do mercúrio. Então a mesma regrazinha, densidade é massa dividido pelo volume, tá? A massa do mercúrio que foi dada é 54,4 gramas e o volume também é 8, né? Porque todos os cubos têm o mesmo tamanho. Também é 8. E aí, dividindo esses valores aqui, 54,4 por 8, nós temos um resultado aqui de 6,8 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade do mercúrio. Então, todos três são metais, né? Desses três metais aqui, qual é o mais pesado? Qual que tem a maior densidade? O chumbo, né? O chumbo tem a maior densidade. O mais leve é o mercúrio, né? Que tem a densidade menor, 6,8. Tá certo? Então, tá aí a resposta da nossa terceira questão.
Quarta questão diz que em um laboratório foram encontradas 3 substâncias sem rótulo numa prateleira. Para identificá-las, um técnico fez testes físicos e descobriu que apenas uma das substâncias tinha um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definidos. Assim, podemos afirmar com certeza que essa substância é uma... Olha, pessoal, o que eu falei... Cadê o pontinho aqui? O que eu falei para vocês na aula? Eu falei para vocês que quando as substâncias que têm ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos, né, são o que? São substâncias puras, tá? Substâncias puras e são substâncias puras, tá, pessoal? Substâncias puras. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem, ó, substâncias simples. Não é o caso porque isso não vai fazer diferença, tá? Substância composta também não vai fazer diferença se ela é simples ou composta. Aí nós temos aqui uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea e tem molécula. Molécula aqui vamos eliminar porque não tem nada a ver. Então, nesse caso aqui, a resposta mais adequada aqui é mistura homogênea, tá? A mistura homogênea. Se tem um ponto de fusão, um ponto de ebulição bem definidos, a gente pode afirmar com certeza que é uma mistura homogênea. Então a resposta aqui, eu usei outra cor, não foi? Acho que era essa cor aqui. Então aqui a resposta correta aqui é a letra C. Essa quinta questão aqui, ele vai exigir que você tenha, ele exigia que você, essa questão, ela exigia que você tivesse conhecimento sobre as propriedades, né? Aquilo que a gente viu lá no início da aula de revisão. Então, a gente tem 3 tipos de propriedades: organoléptica relacionada aos 5 sentidos, né? Sabor, cor, essas coisas. Propriedade física, propriedade química. O sabor, então aqui você vai relacionar, vai preencher aqui com A, B, C de acordo com o tipo de propriedade. É isso que a questão estava querendo. Então, o sabor está relacionado aqui, é uma propriedade física, química, organoléptica. Sabor está relacionado ao paladar, né? Que é um dos 5 sentidos, então aqui é uma propriedade organoléptica. Ponto de fusão, pessoal. Ponto de fusão é a passagem de sólido para líquido. Então é uma transformação física, né? Não é química, não está transformando a substância em si, está apenas mudando de estado. É uma propriedade física, tá? Letra B. Combustibilidade. O que é combustibilidade? O que é combustão? Combustão é queima. Então, combustibilidade é a capacidade de uma substância queimar, é ser queimada. Então, aqui é uma propriedade química, porque quando eu queimo uma substância, ela se transforma em outra. Tá? Então, isso aqui é uma propriedade química, letra C. Reatividade é a capacidade de reagir. Reação, reagir, reação vai se transformar em outra substância. Então, aqui é também uma propriedade química. Densidade, propriedade física, a gente já viu, né? É a relação da massa com o volume. Odor está relacionado ao cheiro, ao olfato, então é a propriedade organoléptica. E estados da matéria, que é sólido, líquido e gasosos, são propriedades físicas, tá? Então a sequência correta fica assim: A, B, C, C, B, A, B, ok? Essa questão aqui já é um pouco mais relacionada a misturas, né? Ele disse que numa mistura homogênea há água, gelo, areia, sal e óleo. Então podemos afirmar que nessa mistura existem fases, aqui está relacionada a fase e substância. Pessoal, uma mistura, existe 2 tipos de mistura, né? Existe a mistura homogênea, que é quando fica uma coisa só, ou seja, é uma fase só, você olha e você vê uma coisa só, tipo água com sal. Você olha, você não consegue diferenciar a água do sal olhando. Então é uma fase só, aquilo ali é uma fase só. Então fase é o que você vê. Então isso aqui é chamado de mistura homogênea. E eu tenho a mistura heterogênea, que é quando fica separado, não mistura de verdade, tá? Então, tipo água e óleo. A água e o óleo eles vão ficar aqui separadinho, ó, um em cima e outro embaixo. Então isso aqui é uma mistura heterogênea, porque eles não se misturam. Não, o acento nem aqui não. Ah, meu Deus, espera aí. Só clicar aqui, eu acho. Deixa eu ver, cadê a borracha? Cadê a borracha? Borracha. Apaguei esse acento aqui. Pronto.
Heterogênea. Então, mistura heterogênea é que não se mistura, né? E aqui são duas fases nesse caso, né? Porque fase é o que eu vejo. Eu estou vendo duas coisas aqui e são duas fases. Ele quer saber quantas fases e quantas substâncias. Substâncias é a substância em si. Então vamos contar as substâncias. Ó, eu tenho água, né? Água é uma substância, beleza? É uma substância. Gelo é a mesma coisa que água, então não é outra substância, é a mesma. Então eu já contei. Aí eu tenho a areia, que é uma substância, eu tenho o sal e eu tenho o óleo. São coisas diferentes. Então eu tenho quantas substâncias? 4 substâncias. E fases? Vamos tentar desenhar isso aqui, ó. Eu coloco a água, aí eu coloco o gelo, ele vai ficar flutuando aqui em cima, né? Aí eu coloco a areia, ela não se mistura com a água, vai ficar lá embaixo, né? Vai descer. Eu coloco o sal ele dissolve, né? Eu não vou conseguir ver o sal. E ainda tem o óleo, né? O óleo que ele fica também aqui em cima flutuando, porque ele não mistura. O gelo ele afunda no óleo, mas ele não afunda na água, né? Porque a densidade dele é maior que a do óleo, mas é menor que da água. Vai ficar assim. Quantas fases eu estou vendo? Ó? Eu estou vendo a areia, é uma fase. Eu estou vendo a água com sal, é outra fase, né? A água com sal é a mesma fase, porque elas ficam misturadas. O gelo é outra fase e o óleo é outra fase. Isso é o que eu vejo. Eu estou vendo essas 4 porções. O óleo, o gelo, a água com sal e a areia. Então são 4 fases. Então eu tenho aí 4 fases e 4 substâncias, tá? Resposta letra D. Sétima questão. Em uma noite de inverno rigoroso, uma dona de casa estendeu as roupas recém-lavadas no varal, expostas ao tempo. Pela manhã as roupas congelaram. Primeiro fenômeno. Em função do frio intenso. Com a elevação da temperatura no decorrer da manhã, começou a pingar água das roupas. Então a água congelou e depois começou a derreter, né? Em seguida elas ficaram apenas úmidas e elas logo estavam secas. Ocorreram nestas roupas, respectivamente, as seguintes passagens de estado físico. Ó. Primeiramente, a roupa foi lavada. Então, ela estava em que estado? Água, líquido. Certo? Aí durante a noite estava tão frio que essa água da roupa congelou. Então passou para que estado? Sólido. Durante o dia, com o decorrer da manhã, né, a elevação da temperatura, né, com o sol a temperatura foi aumentando, então essa começou a pingar água da roupa, ou seja, ela voltou para o estado líquido, não foi? A água descongelou, voltou para o estado líquido. E depois a roupa ficou seca. Ou seja, a roupa secou por quê? Porque porque a água evaporou. Ou seja, passou para o estado gasoso. Então passou para o ar, né? Passou para o estado gasoso. Então, que transformações eu tive? De líquido para sólido, tá? Que transformação é essa? Como é que chama a transformação de líquido para sólido? Chama-se o quê? Fusão. Tá? Fusão. De sólido para líquido, liquefação ou pessoal, peraí. Líquido, fusão é de sólido para líquido, tá? Eu troquei aqui. É de líquido para sólido, é o oposto. Tá solidificando, né? Tá virando gelo. Tá solidificando, né? É chamado solidificação, tá? Aqui, essa passagem aqui é solidificação. Solidificação, tá? Solidificação. Então, o primeiro fenômeno é solidificação. Então, aqui já pode ser a letra A, pode ser a letra B, somente, né? Só pode ser a letra A ou a letra B. As outras já estão eliminadas. De sólido para líquido é que é fusão, tá? Fusão, sólido para líquido, é o oposto. É quando está derretendo. Fusão é quando está derretendo, tá? E de líquido para gasoso, a gente pode chamar de ebulição, tá? Só que geralmente a gente chama de ebulição quando é uma passagem rápida, violenta, tipo quando a água está fervendo no fogo, né? Que é uma passagem bem violenta, ebulição.
Mas quando é uma passagem lenta, né, no dia a dia, lentamente, a gente chama de evaporação, tá? Evaporação. Tá? A diferença da ebulição para evaporação é que todas duas é passagem de líquido para gasoso, mas a ebulição é rápida, a evaporação é lenta. Então, nesse caso, a roupa secando como é lentamente é evaporação. Então, seria aqui, ó, fusão e evaporação. Letra B. Essa é a nossa resposta, tá? Deixa eu voltar o meu lápisinho aqui para o azul, para ficar padrão. Questão 8. Temos uma mistura que é formada por água, gasolina, a outra mistura, água, gasolina, sal de cozinha e serragem. Um método que poderia ser utilizado para separar essa mistura nos seus diversos componentes seguiria as seguintes etapas. Eu poderia filtrar. Eu poderia filtrar, né? Porque se eu, usando a filtração aqui, eu poderia, por exemplo, separar a serragem. Eu poderia separar a serragem do restante, né? Poderia filtrar. Eu poderia depois decantar, não. A decantação nesse caso aqui não vai servir. Por quê? Decantação é para separar componentes com densidade diferentes, né? Que um vai descer, o outro vai ficar em cima, tipo água da areia, né? Mas aqui, se eu deixar essa mistura descansando, nenhuma dessas substâncias vai descer. O sal de cozinha ele se dissolve, ele não vai decantar, a gasolina fica em cima, né? A serragem já está em cima também separada, a decantação aqui não faz sentido, então a letra A está eliminada. Catação, nenhuma dessas substâncias aqui eu consigo catar, tá? Então também está eliminada aqui a letra B. Sublimação e destilação. Essa letra D aqui eu já posso eliminar, né? Prensagem, isso aqui não é método de separação. Vocês lembram que eu não falei sobre isso para você? Prensagem, você vai prensar as substâncias, aqui não faz sentido, tá? Sublimação também não é método de separação, tá? Não é um fenômeno físico que acontece quando acontece a passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso, né? Não é... Então restou a letra E, tá? Nós vamos fazer a destilação e depois a decantação, tá certo? A letra E. É a única alternativa mais apropriada aqui, tá ok? A decantação aqui no caso, ele vai usar a decantação para separar a gasolina do restante, né? Porque você lembra que a gasolina e a água elas não se misturam. Então, como elas não se misturam, a água vai ficar embaixo, ela é mais pesada, a gasolina fica em cima, ele vai decantar para separar esses dois, tá? Então, a decantação aqui ela é possível sim, para separar esses dois componentes aqui, tá? Então, ela é possível. Você vai usar a decantação. Depois que separo a água da gasolina, aí com a destilação eu vou conseguir separar o restante, tá? Vou conseguir separar o restante. A serragem aqui vai ser fácil para retirar, porque ela já fica flutuando em cima. E o sal de cozinha e a água separa por decantação, né? Que é aquele... por destilação, né? Que é aquele processo que você ferve a água evapora, fica só o sal, tá certo? É a destilação. Então, essa é a alternativa mais correta que tem aí. Nona questão. Uma mistura contém água com sal totalmente dissolvido. A melhor forma de separar esses componentes a gente já sabe que é a destilação, né? Destilação, a gente vai evaporar. No caso aqui é a destilação simples, porque só são duas substâncias, né? Uma líquida e outra sólida. A gente vai simplesmente ferver essa água com sal, a água evapora, o sal fica e a gente separou eles. Décima questão, aqui a gente já vai para os modelos atômicos. É uma das características do modelo atômico proposto por Thomson. Te lembra, a gente teve 4 modelos. Qual foi o primeiro? Dalton. Dalton é a esfera maciça e indivisível, sem carga, sem nada. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o Thomson, que era o quê? Era uma carga, era uma massa positiva incrustada por cargas negativas. Ou seja, opa, achamos aqui nossa resposta, letra C. Cargas negativas incrustadas numa massa positiva. Aí tem também o terceiro, que era Rutherford, que aí já era mais um átomo com a eletrosfera, né, os elétrons girando ao redor do núcleo denso e pesado e tal. E tem também o modelo de Bohr, que é aquele modelo dos níveis de energia. Mas ele está perguntando Thomson aqui, ele está pedindo característica do modelo de Thomson, é a letra C.
A luminescência é um fenômeno químico muito interessante e é usado, por exemplo, na produção dos fogos de artifício, para deixar os fogos de artifício coloridos. Os fabricantes misturam a pólvora, sais de diferentes elementos, para que, quando detonados, produzam cores diferentes. Então, aqui é aquele negócio que eu falei lá no modelo de Bohr. Lá tem os níveis de energia, né? Com os elétrons. E o que acontece? O elétron ele pode saltar de um nível interno para um mais externo. E aí, quando ele retorna, ele vai emitir luz. E aí, essa luz pode ser de cores variadas, né? Dependendo da intensidade, da quantidade de energia que ele vai liberar. Dependendo da frequência da luz que ele vai liberar, né? Na verdade. E aí, esse fenômeno pode ser explicado lá no modelo de Bohr, tá certo? Então você pode colocar aqui aquilo que eu falei. O que acontece? Quando você aquece o elemento, ele vai absorver energia. Que eu vou resumir, tá? Ele vai absorver energia. Essa energia vai deixar os elétrons energizados, né? Os elétrons saltam para órbitas mais externas e retornam. Eles vão retornar para o nível que eles eram originalmente, né? Retornam emitindo energia em forma de luz. Emitindo luz. Tá? E aí essa emissão de luz é que vai fazer aquele efeito da luminescência lá que ele está falando. Então aqui eu resumi, mas você pode colocar com suas palavras aí. Essas informações você pode colocar da forma que você quiser com suas palavras, tá bom? Não precisa ser da forma que eu coloquei aqui não. Questão 12 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta um gás nobre, pessoal. Gás nobre, ferro não é gás nobre, ferro é metal. Oxigênio também não é gás nobre. Gás nobre aqui é o hélio. O hélio que é o primeiro gás nobre lá da família 8A, tá? Lembra do que eu falei lá na aula. Se um elemento possui número atômico igual a 15, ó, essa questão aqui ela utiliza distribuição eletrônica. Como a distribuição eletrônica não vai cair na prova, né, na avaliação diagnóstica, a gente vai saltar essa questão aqui, tá? Vamos saltar essa questãozinha. Questão 14, aqui também vai usar a distribuição eletrônica. Essa aqui a gente pode... Essa aqui também é distribuição eletrônica. Tá? A gente pode fazer ela depois para vocês, mas não vem ao caso agora porque aqui eu estou revisando só para avaliação diagnóstica. Tá? Como isso aqui não vai cair, não vale a pena a gente perder tempo agora com isso. Tá? A gente pode, se vocês quiserem, a gente pode fazer depois essas questões aqui. Isso aqui também não vai cair. Distribuição eletrônica não vai cair, né? Eu coloquei muito na atividade. Isso aqui também é distribuição eletrônica, não vai cair. Isso aqui é propriedade periódica, não vai cair, tá? Então essa parte aqui a gente vai pular. E aí a gente vai lá para o último conteúdo, que são as funções orgânicas, as funções químicas, né? Ácidos, bases, sais e óxidos. Então vamos lá, a associação correta entre as colunas abaixo é... Essa coluna 1 aqui é o que? Substância que tem OH é o que, pessoal? É base. Aqui são bases, tá aqui bases. Linha 1 são as bases. Substância que começa com hidrogênio, ó. HCl, H2SO4, HNO3 são o quê? Ácidos. Então a linha 3 são ácidos, que a 1 e a 3 já foi. A 4 são elementos binários com oxigênio aqui na direita, ó. Al2O3, Pb3O4, CO. Então tem algum elemento junto com oxigênio, é o que? Óxido. Então aqui é o 4. Então só restou aqui os sais
que está na linha 2. Então a sequência correta aqui 3, 1, 2, 4. Tá? A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas. Soluções eletrolíticas são soluções que são substâncias que quando coloca na água vai liberar íons, né? Vai liberar cargas. E essas cargas fazem com que a eletricidade atravesse a solução. E aí é possível, por exemplo, eu colocando aqui dentro dessa solução 2 eletrodos, um positivo e um negativo, a corrente atravessa a solução e acende uma lâmpada lá do outro lado, né? Lá no circuito. Então, porque a solução é eletrolítica. Então, solução eletrolítica, geralmente, o que são eletrolíticos? Os ácidos são eletrolíticos, as bases e os sais. Tá? Esses três aqui são eletrolíticos. Já os óxidos e outras substâncias não são eletrolíticos, geralmente não são. Então, se eu colocar, não vai acender a lâmpada, só vai acender esse fogo desses três aqui. Então, a única solução abaixo que acende a lâmpada que não acende, né? Ó, não acende. NaCl é sal, acende. AlOH3 é base. Ó, isso aqui é sal, sal acende, sal é eletrolítico. Base, acende. KOH é base, acende também, pessoal. Base eletrolítico. H2CO3 é ácido, vai acender. Agora sim, no caso do ácido, vocês lembram que eu disse que existe ácido fraco, moderado e forte. Aí a intensidade da lâmpada vai depender da força do ácido. Ácido fraco, a lâmpada vai ficar fraquinha. Ácido moderado, a luz vai ficar um pouco mais forte. Ácido forte, a lâmpada fica bem acesa mesmo. Mas acende, tá? Agora, H2O2 é um óxido. É um óxido, isso aqui não vai acender. Então, essa é a nossa resposta, a letra B, tá bom? Óxido não é eletrolítico. Fazemos uso de vários produtos químicos no nosso cotidiano, como por exemplo leite de magnésio, vinagre, calcário e soda cáustica. Pessoal, ó, leite de magnésio, MgOH2, é uma base isso aqui. É utilizado para neutralizar o ácido estomacal, quando a gente está com azia, né? Aí toma remédio com isso aqui para neutralizar, para a azia acabar. É uma base que neutraliza o ácido do estômago. Eu não disse que toda base neutraliza um ácido? Então, o leite de magnésio é uma base, tá? É uma base. Então, aqui pode ser a letra B, pode ser a letra C, ou C, né? B ou C. Vinagre. Vinagre é ácido, tá? Ácido acético. O vinagre é composto pelo ácido acético. Então, se o nome começa com ácido, é porque ele é um ácido, né? Então, aqui já pode, ó, aqui já chama a resposta, letra C. Mas vamos fazer os outros. Calcário. Calcário é um sal. Calcário é o CaCO3. É um sal, tá? E soda cáustica é base. É o NaOH, é o famoso hidróxido de sódio, tá? Então, é uma base. Então, a nossa resposta aqui não tem para onde correr a letra C. Mas se você achasse os dois primeiros, já dava para saber já. Coloque os ácidos a seguir em ordem decrescente de força. Então, vamos começar pelo mais forte. São 4, né? O mais forte até o mais fraco, tá? O mais forte aí, pessoal. Vocês lembram da regrinha? Ó, pega os oxigênios, diminui pelos hidrogênios. 3 menos 2, 1. Força 1 aqui. 4, aqui é 1, ó. Não tem nada, é 1. 4 menos 1, 3. Opa, esse aqui é forte, viu? Mais forte. Esse aqui, um oxigênio e um hidrogênio. 1 menos 1, 0. Esse aqui é fraco. 4 menos 2, 2. Então, qual é o mais forte aí? O mais forte é esse, ó. HClO4. HClO4. É o mais forte deles aí. O segundo mais forte é esse aqui, H2SO4, né? O ácido sulfúrico, que é a solução de bateria. O terceiro mais forte é o H2CO3, que é o ácido que é usado nos refrigerantes para produzir o gás. E o mais fraco é o HNO. O HNO é fraquinho. Deu 0 aí. Tá? HNO. Ele é fraco. Então tá aí em ordem decrescente, né? Do mais forte para o mais fraco. Então o mais forte o primeiro, o mais fraco o quarto aqui. Pesquise e cite 3 bases importantes. A gente pode colocar o NaOH, que é o hidróxido de sódio, né? Ela é importante. A gente pode colocar
o MgOH2, né, que é o hidróxido de magnésio, também é importante. E o hidróxido de potássio, por exemplo, KOH. Você poderia pesquisar outros, tá? Isso aqui poderia ser pesquisado. Eu só coloquei 3 aí como exemplo. Eu falei os nomes, não vou escrever para a gente não perder tempo aqui, né? O vídeo não ficar muito longo, mas isso aqui podia ser pesquisado. Como se chama a reação em que um... Na verdade, vocês fazem quase todas pesquisadas, né? Se conseguir, né? Mas beleza. Como se chama a reação em que o ácido reage com a base, neutralizando-a e produzindo um sal? Isso aqui eu falei lá na aula também. É uma reação de neutralização. A reação neutralização. Dá para entender. Pronto. A reação neutralização é a reação de um ácido com a base, que vai, a base neutraliza o ácido e produz um sal, tá? É reação de neutralização. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui as nossas questões. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais.